Talvez tenha muito ruído aqui na rua. Eu estou gravando com esse microfone Sennheiser aqui, que é sensível, tá? Então talvez capture ruídos aqui ao redor. Mas fazia tempo que eu não gravava vídeo aqui, hein? Eu tava até me complicando aqui na hora de montar aqui a estrutura toda, porque eu precisava falar sobre esse item aqui, sobre isso aqui, ó. Vou até ligar aqui para você ver como é que ele é. Aqui a tela desse RIB M300. Tô só checando se eu tô conseguindo volume suficiente aqui. Tô com volume suficiente, ok. E esse RIB aqui, na verdade, eu uso basicamente esse aplicativo aqui, que é o Sonarworks, Sound ID. Já vou comentar a respeito. E eu uso o próprio RIB Music, que vem junto dele aqui. Eu espero que a câmera esteja focando quando eu coloco isso aqui na frente, porque eu vou ficar chocado quando eu for ver o vídeo para editar e perceber que tá tudo embaçado. Mas enfim, desculpa se isso aconteceu. O fato é, olha só, eu tenho a lista, vou até deixar um pouquinho mais distante para ter certeza que ela tá focando. Eu tenho aqui uma listagem de álbuns, né? Aqui no caso eu tenho álbuns em FLAC, eu tenho álbuns em DSD, eu tenho álbuns até em M4A, ou seja, em AAC. Não tenho MP3 porque, obviamente, o MP3 ele é muito ruim, né? O arquivo MP3 ele é um arquivo já muito deteriorado para música. Só em último caso que eu realmente uso o MP3, mas nesse caso aqui, as músicas que eu tenho aqui, eu tendo a deixar as músicas em mais qualidade aqui nesse dispositivo. E qual é a questão, né? Qual é a questão? Você viu aí na chamada, aí na thumb, para você dar adeus aí aos seus AirPods, ao seu Spotify e tudo mais. Né? Então, esse dispositivo aqui, magicamente, RIBM 300, ele é um dispositivo que ele é um DAP. Ele é um DAP. O que é um DAP? Digital Audio Player, um iPod moderno, por assim dizer. E nesse caso aqui nós temos um DAP de baixo custo, não é tão baixo custo assim, porque ele custa entre 160 e US$ 200 FOB, né? Ou seja, importando, né? Tem taxas de importação em cima disso. Mas ele tem Android 13. E se você comparar outros dispositivos da app que tem o Android 13, o custo disso aqui tá muito barato. Tá muito barato. Você vai me dizer assim, peraí, eu sei que esse RIB aí, ele não tem um super chip DAC ou um super amplificador. Então, então é uma pegadinha, não é? Aí é que tá. Aí que entra esse outro garotinho aqui na jogada, que é o headphone COS Porta Pro Classic. E antes de eu continuar a explicação, eu preciso dizer uma coisa. A partir de agora, aqui no YouTube, eu não vou fazer vídeos, entre aspas, completíssimos, né? Ou seja, não vou despender aqui uma hora de vídeo, tá? Por quê? Porque agora eu faço um podcast de 1 hora e meia, quase 1 hora e meia, deu o podcast, onde eu falo exatamente sobre esse assunto aqui, com muitos detalhes, dando exemplos e tal de uso e tudo mais. E tá lá no meu Instagram. Então, quer dizer, no Instagram eu resetei meu Instagram. Agora, todas as thumbs ali das postagens são, na verdade, podcasts que estão no meu site. Então, você vai, quando tem uma postagem, tem, na verdade, um podcast associado. Então, tem um podcast associado já a isso aqui lá. É o primeiro, inclusive, que eu fiz. É justamente sobre isso aqui. Com muita informação, tá? Eu fui colocando ali outras opções, porque pode ser que você não goste desse dispositivo aqui, daí eu coloco outras opções ali, caso você queira, né? Outras opções. E por que eu estou fazendo isso? Porque o YouTube, você deve ter percebido aí que muitos criadores de conteúdo, o que eles fazem atualmente? Eles ligam a câmera, falam qualquer coisa, né? Postam qualquer vídeo, sem muita informação e coisas que não vão te agregar em nada e isso está, né? Competir com isso, pra mim, não quero, sabe? Eu não quero competir com assuntos que na verdade não são assuntos. Daí eu fico, sabe? Eu fico um pouco chateado com essa questão de empenhar e fazer um super vídeo e colocar muita informação e tudo mais. Aí os robozinhos do YouTube vão lá e roubam informação e as pessoas. E ao mesmo tempo que o robozinho do YouTube rouba informação, ele não me dá muita visualização, porque obviamente tem canais maiores que fazem conteúdos todos os dias sem qualquer informação relevante de fato e acaba tendo mais impacto, né? Ou seja, mais distribuição. Então, vamos lá, vamos fazer vamos repensar aí a estratégia. A estratégia é tem um podcast no meu site e as postagens são feitas
no Instagram com a capa e aqui no YouTube eu venho aqui só pra fazer um. É como se fosse uma propaganda pra você ir lá ouvir o podcast. É isso, no final das contas é isso. Desculpa, mas enfim, é assim que caminhamos, tá? E você deve estar pensando, por que eu tô com essa espuma aqui na minha mão, né? Segundo o Shure SM58. Pra fazer isso aqui, ó, porque eu gravei todo o podcast com esse dispositivo, então você vai ouvir o som do microfone desse dispositivo. Obviamente que eu editei o som e tudo mais. Aqui são microfones estéreo, então eu tive que também transformar em mono para não ficar uma coisa meio chata, tá, no teu ouvido. Mas sem isso aqui, né, não funciona o microfone aqui, tá? É explosivo direto aqui em cima do microfone. Mas com isso aqui ficou realmente um som muito bom, tá? Vá lá ouvir o podcast e você vai conferir o som desse RIB M300 com esse item aqui. E aliás, por que, que eu preciso do Android 13? Por causa, né, da aplicação do Sonarworks Sound ID, que só roda a partir de Android 13, que é o que corrige as frequências do COS Porta Pro Classic, né? E aí eu explico tudo isso em detalhe lá no podcast. E falo das opções, inclusive, de cores, né? Que você tem outras cores disso, outras cores disso. E você vai ter ali um som que vai humilhar o som dos seus AirPods. E eu explico por que, que os AirPods destroem o som. Porque sim, os seus AirPods Pro, eles estão destruindo a sua música. E você não percebe isso, né? Porque obviamente você está preocupado mais com o ruído do que propriamente com a música. Então, eu acho que um movimento interessante para você fazer, para você ter essa noção, né, de referência de música mesmo, né, utilizando esse dispositivo aqui com esse headphone, com o SoundID, com arquivos FLAC, ou arquivos WAVE, ou até arquivos DSD, você vai ter uma outra percepção de música. E eu acho que é isso que precisa, né, que as pessoas precisam ter hoje em dia, porque senão daqui a pouco a gente perde a referência do que é de fato música. Peraí, mas eu ouço com um monte de, né, removedor de ruído, então será que esse removedor de ruído não está removendo parte da sua música? Fica aí esse pensamento e me diz aí nos comentários o que você acha dessa mudança drástica toda aqui no canal. Desculpa, enfim, são as regras do jogo, ao que parece. Gente. E é isso. Né? Espero que você tenha curtido e depois me deixa comentários também aqui ou lá no Instagram sobre o podcast.